Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos reunidos aqui para compartilharmos as pérolas da nossa tradição milenar do judaísmo, que é a expressão maior do Criador do mundo. Cada palavra, cada passagem, cada texto da nossa sagrada Torá é uma fonte inesgotável de inspiração. Nós sempre estamos buscando inspiração para o nosso dia a dia. A Torá, ela não é pontual, ela não é delimitada pelo tempo e pelo espaço. Qualquer ensinamento é válido para todos os tempos, todos os locais e principalmente todas as circunstâncias que envolvem a nossa própria vida. Nós temos uma porção dupla nessa semana, e Hukat e Balak. E a segunda porção é de uma história um tanto quanto diferente. Vamos aqui refrescar a memória de todos em relação àquilo que já falamos aqui anteriormente, que a lógica da Torá não é uma lógica meramente retilínea, não é uma reta só. A Torá faz isso. A Torá, ela, um assunto leva a outro assunto, que leva a outro assunto, é uma lógica mais complexa. É uma linha de raciocínio que envolve informações, cada qual alavancando outra informação. Então, de uma informação, passamos para outra informação. E Agora certos estou ouvindo. acontecimentos e narrativas da Torá, que elas são um tanto quanto diferentes, porque elas aguçam a atenção, a curiosidade. Por exemplo, nessa porção de Balak. Na porção de Balak, o nome da paraxá é de Balak, porque ele era o rei de Moab, apesar de que ele era nascido em Midian. Ele convoca um bruxo, aliás, podemos dizer, segundo as fontes judaicas, o maior bruxo de todos os tempos. Toda a bruxaria, toda a feitiçaria, tudo que é antagônico à santidade é operado hoje em dia, tem ligação com a força desse bruxo no passado. Por quê? Porque ele era tão forte assim e tão grande, esse bruxo chamado de Bilam, e que em hebraico e em português é Balaão. Bilam, ele era destacado e muito forte porque Hashem, o criador do mundo, preservando um dos princípios pelos quais o mundo foi criado, que é, na verdade, o livre-arbítrio, o poder de escolha do ser humano entre o bem e o mal. Isso cria um mérito maior, porque quando o ser humano ele se detém, ele se controla, em vez de fazer o mal, ele faz o bem, então ele é recompensado por Deus. E o maior bem que possa ser transmitido por Deus é aquele que é obtido, é conquistado pelo próprio esforço. Então, Hashem providenciou que na geração do maior profeta de todos os tempos, aliás, que ele não é nem chamado de profeta, ele é o pai dos profetas, que é Moshe Rabbeinu, havia o maior profeta do lado antagônico à santidade. Vamos nos lembrar que o anjo do mal, que tem vários nomes, ele é estelionatário, por isso que ele tem muitos nomes, Satã, etc., Satanás e outros nomes que aqui eu não vou me referir. Esse anjo daqui é um anjo de Deus, ele é contratado por ele, foi criado por Deus para preservar o livre-arbítrio. A mesma coisa foi feita na época do Moshe Rabbeinu. Deus se revelava para um bruxo. Eu diria que foi o único bruxo em toda a história da humanidade que teve a revelação do próprio Criador do mundo. Hashem falava com o Bilam. Existe uma corrente entre os sábios que diz o seguinte, que Bilam, ele era
menor que o Moshe em profecia, mas há uma ideia, uma corrente, de que Bilam foi o maior profeta depois de Moshe. Ele foi maior que Isaías, Ishaial, Jeremias, Jeremial, Yehezkel, Ezequiel e todos os profetas. Por quê? Porque Deus se revelava para ele. Esse Bilam foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Aí um confronto total de forças no campo espiritual. Moshe, por um lado, uma pessoa totalmente divina, e, por outro lado, uma pessoa que recebia a revelação de Deus e, ao mesmo tempo, dormia com a sua jumenta. Aquela jumenta que aparece na Paraxá, na porção, e que começa a falar com o Bilam, tinha conjunção carnal com o Bilam. Imagine o nível espiritual desse cara. E não estou entendendo. Deus se revelava para um cara que dormia com uma jumenta? Exatamente. Para preservar o livre-arbítrio, um equilíbrio de forças entre o bem e o mal. Faz parte do mal procurar transgredir e antagonizar a vontade de Deus. Assim, Deus quis que fosse. Existe um conceito chamado princípio do contraditório, quando dois depoentes no julgamento, há de se ter a opinião dos dois, apesar de que as opiniões são contrárias. Não se pode ouvir um lado sem ouvir o outro. Então, nessa ocasião, Deus quis que a irradiação de Moshe fosse contrariada e contrariada e antagonizada pela atuação do maior bruxo de todos os no campo espiritual e no campo material. Estou falando não antagonismo a Deus, mas ao escolhido de Deus. Que foi contratado por Balac. Balac é turbinar o prejuízo. Balac era maior, não se rebelava para Balac. E Bilam foi contratado pelo povo de Israel. Hashem lhe disse amaldiçoar um povo que é totalmente belo, tão somente abençoá-lo. Nessa ocasião dessa paraxá, Deus cria o confronto, o contraditório, o antagonismo entre Moshe e Bilam. Deus dá poderes para o Bilam, e ele sabia disso, Bilam, que poderia amaldiçoar o povo de Israel. Bilam já tinha destruído outros povos, outros grupos de pessoas, somente com o olhar dele e com a boca dele. Ele tinha um poder especial de fazer o mal. E Hashem se revela para ele e diz, olha, aqui não vai dar certo. Se eu dei alguma autonomia para você, para fazer o que você fez até agora, agora não. O povo de Israel é diferente. Se eu deixei você agir até agora, com o povo de Israel, você não vai confrontar. Eu lhe dei forças para você criar um antagonismo geral em relação à santidade, um antagonismo geral. Mas o antagonismo específico de querer proteger, amaldiçoar o povo de Israel, isso você não vai fazer. E você não o amaldiçoará, tão somente sairão bênçãos de sua boca. E
Curiosamente, ele tentou amaldiçoar o povo de Israel. Ele se rebelou contra o Criador do mundo. Ele tentou fazer isso, mas não conseguiu. Muito bem. A pergunta que a gente faz, a Torá, ela é sofisticada. Ela se mostra muitas vezes por meio de paradoxos, para fazer a gente pensar. O mais importante é nós refletirmos. Por que Hashem colocou bênçãos incríveis na boca de um picareta, que era Bilam, na boca de um bruxo que só fazia o mal, um bruxo que tinha como esposa uma jumenta, uma pessoa totalmente negativa. De repente, ele começa a falar coisas maravilhosas. Hashem quer mostrar nessa porção a supremacia dele, o poder do divino. Tudo que ocorre no âmbito material é, na verdade, o reflexo do âmbito espiritual. Um conceito que eu já falei há muito tempo atrás, em muitas aulas atrás e anos atrás, uma das principais frases das orações, a última frase do Shmonah Esrei, das 18, 19 bênçãos, a Amidah, aquela parte principal das orações que nós falamos em pé, em silêncio, nos concentrando, somente balbuciando as palavras com os lábios, a gente fala Ose Shalom Bimromav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel Ve'imru Amém. Aquele que faz a paz nas alturas, nas suas alturas, ele fará a paz recair sobre nós e sobre todo o povo de Israel, e que todos digam amém. É uma frase clássica da Torá, da prática do judaísmo, das orações, já virou uma música famosa, popular. O que significa isso? Que ele faz a paz nas alturas. Nos mundos espirituais tem uma verdadeira batalha entre a bondade e a severidade. Quem vai preponderar no julgamento das pessoas, no desenrolar dos acontecimentos? O mal do mundo só pode se manifestar se ele recebe o anjo do mal e seus zilhões de anjos subalternos, só podem se manifestar se tiverem autorização de cima. E essa autorização, ela é repassada pelas forças da severidade. Então, sobre o anjo do mal, há outros anjos mais elevados. Micael, eles traduzem popularmente como o arcanjo Miguel, mas a tradução não é Miguel, é Micael, Michael. O anjo Michael, que também é representante do povo de Israel, ele representa lá em cima, nos mundos espirituais, a bondade. E o anjo Gabriel, Micael significa quem é como Deus. Mi, quem, como ele, Kael. Quem é como Deus? Michael. E o outro anjo é o Gabriel. Gvurat Kel. Gvurat El. A força e a severidade de Deus. Muito bem. Há uma batalha lá em cima. Quem vai conquistar o maior espaço da santidade lá em cima? E, de repente, Deus propicia a paz. O que significa? É naquele nível onde há batalha entre Michael e Gabriel, há uma luminescência ofuscante, uma luz ofuscante de repente se revela, e a bondade superior ligada diretamente ao Todo-Poderoso se revela, e Hashem mostra que por trás do Michael e por trás do Gabriel, quem se encontra? Ele próprio, o Deus infinito que abrange e abarca todos os opostos, todos os paradoxos. Nessa porção, ao mesmo tempo, Deus se revela para Moshe e, ao mesmo tempo, Deus se revela para Bilam. Não é o mesmo nível de revelação. Hashem se revelava mais para Moshe e menos para Bilam.
Mas não são muitos os líderes dos povos do mundo que têm esse grande mérito de Hashem se revelar para eles. Bilam é a pessoa que, por excelência, fala com Deus, apesar de não pertencer ao povo de Israel, apesar de não ser monoteísta, Deus se revelava para ele, e apesar de ser um idólatra, por incrível que pareça, Bilam era um idólatra e mesmo assim Hashem se revelava para ele. Bilam tinha um ódio incontido pelo povo de Israel. Esse ódio está ligado, é chamado em hebraico de sinat hinam, ódio gratuito e injustificado. Ele está ligado com um aspecto negativo que é do orgulho, o aspecto negativo do egocentrismo, da petulância, do atrevimento. Bilam era muito orgulhoso, porque ele sabia que com a sua boca, ele podia fazer derreter povos inteiros e agrupamentos humanos inteiros. Ele tinha um poder de fogo muito grande. Por isso, essa realidade fez com que ele fosse totalmente presunçoso, totalmente orgulhoso. E esse orgulho não admitia que pudesse haver algo ou alguém, um grupo de pessoas ou um povo inteiro que tivesse uma conexão maior com o sobrenatural, com o divino, maior ainda que ele. Bilam odiava o povo de Israel porque ele sabia que dentro desse povo está a sua antítese, o seu arqui-inimigo, aquela pessoa que era o seu oposto, diametralmente oposta a ele. O Bilam era terrivelmente orgulhoso, e quem se contrapunha a ele? O homem mais humilde de todos os tempos. Deus, o Criador do mundo, Hashem, testemunha, dá o seu depoimento na Torá, que não se levantou nenhum profeta como Moshe, e que Moshe era um homem extremamente humilde e anulado. Ele não era só anulado perante Deus, ele era anulado perante cada indivíduo que aparecia na sua frente. Moshe poderia ser humilde, mas ele não era ingênuo, ele não era bobo, ele sabia o seu real valor. Então, como que ele poderia ser um homem extremamente humilde em relação a outras pessoas, se ele sabia o seu verdadeiro valor? Moshe Rabbeinu, ele tinha uma ideia constante e contínua em sua cabeça. Ele pensava o seguinte: se qualquer Zé Mané, se qualquer indivíduo, qualquer ser humano tivesse as mesmas oportunidades que Deus me abençoou, que Deus me concedeu, com certeza o seu desempenho seria maior que o meu próprio desempenho. Ele cultivava essa ideia a cada instante. Então, quando ele via, ouvia, visualizava e presenciava qualquer ser humano na sua frente, ele tinha a certeza absoluta que esse ser humano, compartilhando as mesmas oportunidades que o consagraram, teria uma conexão ainda maior com Deus do que ele próprio. Nisso consistia a principal característica da enorme, intensa humildade de Moshe. E o Bilam era orgulhoso, era presunçoso, ele adorava o dinheiro para destruir povos somente contratado. E a peso de ouro, muito, muito dinheiro. E assim ele ficou milionário. Ele tinha contratos exclusivos e não havia dinheiro no mundo que pudesse saciar a sua sede de riquezas e a sua sede de poder. E Bilam, ele odiava o povo de Israel totalmente por conta do orgulho dele.
porque ele não suportava a ideia de existir um povo sagrado e conectado com o mesmo Deus que periodicamente se revelava para ele. Por isso, de todo o coração, ele se empenhou em, com a sua boca ferina e a sua espiritualidade negativa, ele se empenhou em tentar, Deus nos livre, destruir o povo de Israel. Já que Bilam odiava o povo de Israel num nível inimaginável, porque ele representava não somente o antagonismo a Hashem, afinal, Deus se revelava para ele. Deus não se revelou para o Paró no Egito. Deus se revelou para Bilam. Detalhe importante, Bilam também foi um dos conselheiros do Paró. Quando Moshe nasceu, um dos principais conselheiros do Paró era o próprio Bilam, ou seja, ele tinha avançada idade, mas muito mais que o Moshe. Muito bem. O Bilam, ele quis destruir o povo de Israel e, já que ele era uma fonte total de antagonismo ao Criador, por meio de Moshe, ele se antagonizava a Moshe, ele quis destruir Moshe, ele quis destruir o seu povo, ele quis destruir o povo conectado com Deus, dentro do qual aparecia naquela geração, se posicionava Moshe, o povo de Hashem, e ao mesmo tempo o povo liderado por Moshe. Nesse momento, Hashem se reflete nessa porção da seguinte forma, da mesma forma que ele faz quando existe a batalha lá em cima entre a bondade e a severidade. Como que Deus faz a paz? Ose shalom bimbromav. Ose shalom bimbromav. Como ele faz a paz lá em cima? Ele faz a paz se revelando. No momento que ele se revela para Bilam e coloca outras palavras na boca daquele terrível bruxo, que a bruxaria dele, apesar dele ter sido destruído, resquícios da bruxaria e do antagonismo dele alimenta tudo que tem de mal espiritualmente até hoje. Todas essas macumbas, etc., todas essas coisas antagônicas às santidades que tem no Brasil, ainda recorrem ao poder de quem? Do Bilam. Deus deu autonomia para o Bilam, ele também deu autonomia. Existe um trocadilho em hebraico, o sincretismo africano, que são candomblé, ubanda, quibanda e outras coisas mais, é chamado de macumba popularmente. Macumba é um trocadilho. O Rebbe falou que existe um assunto racídico, místico e cabalístico em procurar coincidências fonéticas da língua sagrada com quaisquer termos e qualquer outro idioma. Macumba pode ser lida como makom ba, macomba, makom ba, o local, o lugar, um dos nomes de Deus referido na Haggadah de Pesach, ba, lá. Até Deus está na macumba de uma forma totalmente oculta, mas quem está dando vitalidade de uma forma totalmente indireta para os orixás e coisas que valha, na verdade, é o Todo-Poderoso. Quem dá força para o Satã, quem criou o Satã e dá ordens para o Satã, é o Todo-Poderoso. Hashem não é o poderoso. Um dos nomes dele é o Todo-Poderoso, poderoso por inteiro. Supremacia total de Deus, o Criador do mundo. É ele que dá indiretamente, conforme explicado no Tânia, principal obra da Hassidut, é ele que dá indiretamente a força para o mal e para o antagonismo à santidade. Nessa hora, Deus quer mostrar a sua supremacia na porção que Bilam tenta destruir o povo de Israel. O que Bilam fala? Uma das primeiras coisas que ele fala, Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israel. É uma das principais, uma das primeiras frases do Sidur, do livro de orações. Os meus 5 filhos, quando eram bem pequenos, eles cantavam e falavam o Matovu alecha. Matovu alecha,
Yaakov, Mishkenotecha, Israel. Quem falou isso? Foi algum rebbe? Não. Foi algum profeta? Não. Foi algum rei de Israel? Não. Foi um tzadik, um justo? Foi o Baal Shem Tov? Não. Foi Moshe Rabbeinu? Não. Quem foi que falou Matov Alecha? Bilam. Nós repetimos diariamente no início do nosso livro de orações um verso que está na Torá, é sagrado. Cada palavra da Torá é extremamente sagrado. O elogio, a bênção que surgiu da boca do bruxo faz parte das nossas orações, que é recitado desde tenra idade pelas nossas criancinhas que são puras. Ele bateu o olho e viu o acampamento do povo de Israel. Ele falou, Matovo o Alecha Yaakov. Quão belas são quão belas são as suas tendas, Jacob, que é o nível menor do povo, Mishkenoterra Israel, suas moradias, Israel. Israel é o nível maior espiritual do povo. Yaakov é menor, Israel é maior. Ele está se referindo aqui ao Mishkan, ao tabernáculo, estava se referindo ao Beit HaMikdash, o templo sagrado, estava se referindo à atuação do povo de Israel no exílio, depois a atuação do povo de Israel na redenção. Mas ele bateu o olho no acampamento do povo de Israel, ele viu algo extraordinário. Centenas e centenas de milhares de tendas e nenhuma tinha a sua entrada coincidente com a entrada da tenda na frente, para ninguém interferir na privacidade do interior de cada tenda, ninguém olhar para a porta da tenda na frente. Então, a disposição de centenas de milhares de tendas no acampamento do deserto do povo de Israel era para preservar a privacidade de cada tenda. Não havia duas tendas com as portas coincidentes, uma de frente para a outra. Quando ele bateu o olho e viu isso, ele ficou totalmente inspirado, mas já estava sendo inspirado por Deus. E o que ele começa a falar? Que uma estrela vai sair de Yaakov, etc. Ele começa a falar Yaakov, Israel o tempo todo, e que um redentor vai punir Moab, e falar sobre Moab, sobre Edom, e sobre os povos do futuro, etc. E toda vez que ele se refere ao Mashiach, ele se refere a dois redentores, dois salvadores. O primeiro salvador do povo de Israel é o rei David, e o último salvador do povo de Israel é o próprio Mashiach. Então, Derach Kohav Yaakov, o caminho da estrela de Yaakov, e assim, na sucessão dos versos, são vários versos que são apontados pelo Rambam, pelo Maimônides, como primeiríssima fonte das profecias sobre o Mashiach. E por que justo Hashem escolheu Bilam para profetizar sobre o Mashiach? O picareta, justo da boca dele? Então, nós sabemos isso em outros aspectos. Por exemplo, a primeira palavra dos 10 mandamentos, Anohi, não é uma palavra da língua sagrada, ficou sendo, quando foi usada na Torá, foi expressa na Torá. Mas Anohi, a origem dela, é uma palavra do Antigo Egito, de uma língua estranha ao judaísmo, estranha ao hebraico, e Deus fez questão de, em vez de falar Ani Hashem Elokecha, eu sou eterno teu Deus, ele usou a palavra Anohi, que era uma palavra aparentemente estranha. Ele quis mostrar na primeira palavra dos 10 mandamentos a finalidade maior da criação, elevar as faíscas divinas que estão perdidas e abandonadas em lugares distantes da revelação de Deus, elevar essas faíscas que estão aprisionadas, pegar uma palavra do Antigo Egito e posicioná-la na primeira posição dos 10 mandamentos. É a primeira palavra, Anohi, em vez de Ani. A elevação total do âmbito do aspecto físico e material, iluminar e dissipar as trevas, as sombras, transformar a escuridão em luz. Esse é o objetivo maior da criação do mundo,
da atuação do povo de Israel, por extensão da atuação dos Bnei Noach, atuação dos monoteístas no mundo, etc., tzadikei umot olam, os justos entre as nações, que são os Bnei Noach, etc., e, todo o ímpeto, todo o propósito maior é de transformar luz em escuridão. Curiosamente, que Bilam tem uma atuação diferenciada nessa porção, mas o nome da paraxá não é Bilam, sim Balak, outro bruxo. E nessa paraxá se fala sobre o Mashiach. Estranho. O nome, como já comentamos anteriormente, o nome de uma porção da Torá de um outro picareta, o Balak, que contratou o Bilam. Tem uma outra paraxá de um nome de uma pessoa que originalmente não era judia, mas que se converteu ao judaísmo, que era Itró. Naquela porção, Deus se revela no cume do Monte Sinai. Mas Itró era o sogro de Moshe, ele se converteu ao judaísmo e revelou ser uma pessoa muito especial. Muito bem. Nessa paraxá que Bilam fala sobre Mashiach, o nome da porção é de Balak. Quem é Balak? Rei de Moab. O filho ou neto dele é o Eglon, um rei de peso, pesava mais que 300 quilos. Eglon ele é ferido mortalmente por Ehud ben Gerá, o segundo juiz do livro dos Juízes. Eglon tinha uma filha ou neta chamada Ruth, e se converteu ao judaísmo e se tornou a bisavó do rei David, a trisavó ou tataravó do rei Salomão e a ancestral maior de Mashiach, do Rebbe de Lubavitch, rei Mashiach. Interessante que no final dessa porção de Balak, quando Balak não conseguiu, afinal, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, tão somente abençoá-lo, ele sabe que Hashem odeia a idolatria associada à promiscuidade, à imoralidade. E ele dá uma dica para Balak, para que as princesas de Midian possam seduzir o povo de Israel. Assim, milhares de mulheres totalmente enfeitocadas e todas idólatras seduziram, particularmente os homens da tribo de Shimon, em Israel, e aquele acontecimento que ainda vai ser de novo estudado na Torá, nos próximos capítulos, as próximas porções, e Hashem acaba pedindo para Moshe Rabbeinu, por meio de Josué e Yoshua, declarar uma guerra total contra Midian. Midian era um povo totalmente composto de bruxos. O ataque que o povo de Israel sofreu foi do alto. Os soldados de Midian voavam, levitavam e atacaram por alto, mas foram abatidos por Pinchas. Muito bem. Que interessante que, na hora de declarar guerra total para Midian, havia um outro povo que auxiliou Midian, que era Moab. E Moshe Rabbeinu fala para não atacarem, a pedido de Deus, não atacarem Moab. Sabe por quê? Porque Moshe Rabbeinu bateu o olho em Moab, e sabe quem ele viu? Mashiach. Moshe Rabbeinu viu no povo de Moab Mashiach. Ele já sabia que de lá iria sair uma faísca elevadíssima, chamada de Ruth, iria abraçar o judaísmo e que iria ser a bisavó do rei David e a ancestral maior do próprio Mashiach. Então, Midian teve uma guerra total, empreendida pelo povo de Israel, e Moab, curiosamente, foi poupado. Nessa paraxá, do Balak e do Bilam, são reveladas as profecias sobre o último e mais proeminente descendente da Ruth, que era tataraneta ou neta ou bisneta do Balak, e que acabou sendo a ancestral maior do rei David e, por extensão, do próprio Mashiach. Hashem
quer mostrar, por meio das profecias que foram expressas pelo Bilam, que ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer com que o Bilam, o bruxo que quer destruir o povo de Israel, seja aquele que expressa as bênçãos mais elevadas e as profecias sobre o final dos tempos, o início de uma nova era, o limiar de uma nova era com a tão almejada redenção. Ao mesmo tempo, Hashem quer mostrar e demonstrar o amor infinito acima da lógica que ele tem pelo povo de Israel. Reverter as palavras de alguém que quer destruir o povo, em vez de destruí-lo, fortalecê-lo ainda mais. Hashem quer dar mais um recado também. O Bilam, que tinha um nível de hostilidade irracional, ilógico, inexplicável sobre o povo de Israel, tem a revelação de Deus por meio de suas bênçãos, que tem um amor igualmente acima da lógica pelo mesmo povo, e que vai revelar uma época que está totalmente acima da nossa apreciação intelectual, que é a época futura que haverá de se revelar com o rei Mashiach, descendente do Balac, previsto pelo Bilam e abençoado pelo Bilam, o rei Mashiach, o Rebbe, Melech HaMoshiach, que haverá de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento, mesmo se Deus quiser. Amém. Nós vamos abrir agora a sessão, a nossa tradicional sessão de perguntas, e na medida das possibilidades, procuraremos respondê-las. Por gentileza, com vocês, a palavra. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Boa noite, Rabino. Boa noite, Nicolas, tudo bem? Tudo bem? Rabino, o quanto que as atitudes de Bilam afetam hoje o mundo e as nossas vidas? Então, na verdade, Bilam foi um instrumento de Deus para contrastar com Moshe. Então, nós temos que ter uma visão mais abrangente e mais profunda de tudo. Quando a gente fala que Hashem é o Todo-Poderoso, é que ele tem a supremacia total por absolutamente tudo que acontece no mundo. Por exemplo, está escrito no Talmud, Yad Lev ve'yad mlachim, Yad ve'lev mlachim be'yad Hashem. As mãos e os corações dos reis, dos soberanos dos povos, estão na mão de Deus. Ou seja, Deus está mandando, Hashem está mandando insights o tempo todo para os soberanos fazerem o que eles fazem, porque o livre-arbítrio deles é menor do que a média. Apesar de poder concentrado nas mãos deles é maior, a capacidade de escolha deles é menor, porque eles recebem inspiração de Deus e somente por meio dos decretos divinos que os acontecimentos de amplitude mundial, um exemplo disso, a Covid, a pandemia, etc., somente por decreto divino que tudo isso ocorre, particularmente com uma intervenção direta de Deus nos grandes acontecimentos que afligem toda a humanidade. Então, na verdade, o Bilam, ele era um instrumento de Deus. O Paró era um instrumento de Deus. O anjo do mal é um instrumento de Deus. Tudo que ocorre no mundo é um instrumento de Deus. E, curiosamente, na mesma linha de raciocínio que Hashem fez, o bruxo abençoar e fortalecer espiritualmente o povo de Israel, o único bruxo que tinha o mérito da revelação de Deus. Assim também é uma história muito impressionante, emocionante, de um rabino que hoje em dia tem entre 85 e 90 anos, tentar lembrar o nome dele,
agora estou esquecendo, Berel, Nissan Berel, Nissan Mangel. Nissan Mangel. É um rabino que ele era um garoto e ele estava na Marcha da Morte, na liquidação dos campos de concentração no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Ele estava caindo e quando alguém caía na Marcha da Morte, por isso que hoje em dia para anular a Marcha da Morte, fizeram a Marcha da Vida, que é a visita aos campos de concentração. É uma jogada de marketing, né? Mas a Marcha da Morte, as pessoas que caíam, porque não aguentavam mais andar, automaticamente elas eram fuziladas. E tinha um oficial nazista, que já tinha usado a sua pistola para estourar os miolos de algumas pessoas na fila. De repente viu esse garoto cambaleando, ele ia cair, porque ele estava totalmente sedento diante de um sol escaldante, ele necessitava de água. Esse mesmo oficial que já tinha fuzilado algumas pessoas, pegou esse garoto de jeito, o ergueu com seus braços, pegou o seu cantil e deu água e deu alimento para esse garoto. O mesmo monstro que matou algumas pessoas na fila, impunemente, friamente, salvou a vida daquele garoto que seria um grande rabino, um grande palestrante, um grande Hassid em Nova York. Quando Hashem quer, ele pode pegar um monstro e transformá-lo. Aliás, tudo que existe no mundo, todas as forças que existem no mundo, são emissários de Deus. Mas quando um oficial nazista que já fuzilou a sangue frio várias pessoas da fila salva a vida de um garoto sem explicação nenhuma, ele se torna um emissário não só oculto, mas um emissário revelado de Deus. A mesma coisa. Até aquele momento que Deus falou para Bilam, para não amaldiçoar o povo de Israel, tão somente abençoá-lo, até então, Bilam era um emissário de Deus para punir povos, para destruir pessoas nesse equilíbrio do bem e do mal, etc., assim como o anjo do mal e os seus sem número de anjos subalternos também estão ligados a tudo que é de mal e negativo no mundo, são emissários de Deus, mas de uma forma oculta. Mas a partir daquele momento, viraram emissários de Hashem. O Bilam virou um emissário de Deus para abençoar o povo de Israel de uma forma revelada. Todos são emissários. A diferença é quem é ocultamente um emissário de Deus e quem é reveladamente um emissário de Deus. Obrigado, Rabino. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos ao Rabi, programa. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, boa noite. Boa noite. Rabi, o senhor disse que Bilam, ele veio ter esse contato com Hashem permitiu esse contato com ele, para ele se contrastar com o contraste de Moshe Rabbeinu. Isso. Com a revelação do Mashiach, vai ter que ter esse contraste também? Vai ter que ter um outro personagem aí? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por quê? Vai chegar um momento que está escrito na profecia, Beruach, Atumá, Avir. O contraste vai aparecer muito pontualmente só no comecinho da revelação do Mashiach, tá? Por exemplo, vai ter, quer dizer, não de forma definitiva, mas de forma temporária, sim. Por exemplo, Amaleque vai se levantar. E Amaleque vai querer atacar, Deus nos livre, e tentar destruir o povo de Israel. Amaleque vai se levantar. Amaleque é um dos contrapontos da santidade, porque Amaleque significa a frieza total. Amaleque é totalmente inescrupuloso. Para atingir o seu objetivo, ele abre mão de toda a ética do mundo, toda a moral do mundo, toda a decência do mundo e todo o sentimento do mundo. Para tentar destruir o povo de Israel, ele é capaz de colocar as suas próprias crianças as sacrificando. Como é sabido que os terroristas palestinos colocaram seus próprios filhos como homens-bombas. Um rabino famoso aqui em São Paulo, Rabino Shammai Endi,
e o sobrinho dele, há uns 10 anos atrás, foi esperar, estava saindo de uma yeshiva em Israel, filho de brasileiros, estava esperando num ponto de ônibus em Israel, o garoto com 16 anos, com um colega do lado. E aí se aproxima um garoto de 15 anos, palestino. E, passados 5 minutos, o garoto palestino se explode. E junto com as bombas detonadas pelo garoto, tinha um monte de pregos para fazer o estrago maior. O colega do sobrinho do Rabino Shammai acabou falecendo na hora, um outro garoto de 15, 16 anos. E o Rabi e outros garotos que estavam lá, eles tiveram a maior dificuldade em tirar dezenas e dezenas de pregos que se encravaram no corpo das pessoas que estavam naquele ponto de ônibus, as pessoas que sobreviveram, porque algumas morreram. E um braço do sobrinho do Rabino Shammai estava em perigo de amputação, rezaram bastante por ele e conseguiram bênçãos para ele, etc, etc. No final, ele teve o braço salvo e ele salvou a própria vida com tratamento médico intensivo na UTI, etc. O sobrinho do Rabino Shammai. Que povo é esse que coloca os seus próprios filhos para se explodirem? Amaleque. Mas nós podemos dizer que todos os palestinos são Amaleque? Deus nos livre. A maioria dos palestinos são gente boa, como a maioria dos povos são gente boa. Não existe um povo na face da terra que não seja gente que não tenha os seus 98% gente boa de bom coração, com uma única exceção. Qual? Amaleque. Só que Amaleque não está reunido. Ele tem representantes em todos os povos. Amaleque tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por exemplo, entre os palestinos, Amaleque são os terroristas. Não são todos palestinos, são os terroristas. Entre o povo do Irã, quem é Amaleque? Não o povo do Irã. O povo do Irã é gente boa, povo antiquíssimo, povo gente boa. É o governo do Irã. No governo do Irã tem muitos de Amaleque. Assim, todos os antissemitas do mundo, particularmente aqueles que têm a ideia 24 horas por dia de como fazer mal aos judeus, esses são membros, filho após filho, neto após neto, filho após filho, etc., descendentes direto, quem? De um neto de Isaf chamado Amaleque, que fundou o povo de Amaleque, que vai ser destruído. Então, vai ser algo muito pontual, muito passageiro, qualquer antagonismo em relação à revelação do Mashiach, e um desses antagonismos vai ser a guerra de Amaleque. E outros também? Também, mas vai ser algo muito rápido, muito passageiro, porque o Mashiach vai ter um poder impressionante. Só pelo olhar do Mashiach, eu acho que todas as bombas, todos os aviões e todos os tanques vão simplesmente enguiçar, só pelo olhar do Mashiach. Não é que ele vai ter que fazer grandes batalhas, muito simples, ele só vai anular o poderio do inimigo. Acabou, acho que não vão conseguir nem prender uma batalha. Isso aqui é um palpite meu em relação a algumas correntes que são contrariadas por outras correntes dos nossos sábios. Mais alguma pergunta, pessoal? Shalom, Ravi. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Essas coisas que acontecem com o povo judeu hoje, tem a ver com essas forças, esse campo de extermínio, essas coisas, tem alguma coisa a ver com essa coisa de Bilar, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, Uma força uma das antagônica. grandes perguntas da filosofia racídica é por que do sofrimento no mundo? Na verdade, existe uma ideia que um passu que fala Otraki anitani, ou que anaftabi. Existe um verso que fala que diz o seguinte, nos Salmos, no Teilim: eu agradeço a ti, Deus, por ter me feito sofrer. Esse agradecimento não é de hoje. Hoje não teria sentido. Pessoal, agradecer por sofrimento hoje em dia é masoquismo, é masoca. Não tem nada a ver hoje em dia com agradecer por sofrimento. Não temos que agradecer por sofrimento. A gente tem que rezar para Deus para cessar o sofrimento. Louvar a Deus por tudo que acontece, mas deixar bem claro, olha, Hashem, eu sei que tudo é para o meu bem, mas eu não estou entendendo. Futuramente, todo e qualquer ser humano, sem distinção,
sem diferença, entenderá absolutamente tudo em relação a todo o sofrimento que ele teve nessa vida e em todas as vidas anteriores. E quando ele entender que foi pura bondade de Deus, ele vai falar: muito obrigado, Hashem. Eu agradeço do fundo do coração todo o bem que você fez por mim, sendo meu Pai celestial, aquele que originou a minha alma e construiu na fecundação o meu corpo e os meus progenitores e o âmbito material. Eu agradeço ao Senhor, Criador do mundo, por tudo que o Senhor me fez, porque numa visão agora que eu tenho completa da minha alma e de toda a espiritualidade, foi a expressão da sua pura bondade. Então, isso a gente vai agradecer. Então, por enquanto, nós não entendemos o sofrimento. Há muitos rabinos e outros movimentos que quiseram dar outros tipos de explicações para o Holocausto. Mas a opinião decisiva sobre o Holocausto é a opinião do Rebbe de Lubavitch, Rei Mashiach. Uma vez eu me encontrei com um senhor polonês, que ele já é falecido, o pseudônimo dele era Ben Avraham. Era um senhor judeu polonês. Ele passou pelo Holocausto e durante 50 anos, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo, ele promoveu a história do Holocausto para ninguém jamais esquecer. E um dia ele se encontrou comigo numa reunião. Ele perguntou: Rabino, por que ocorreu o Holocausto? Mas ele perguntou num tom que parecia que ele estava segurando duas pedras, uma em cada mão, já preparado para partir para cima de mim, me atacando verbalmente com contra-argumentos. Aí eu falei: o senhor Ben Avraham, o senhor sabe por que Deus propiciou o Holocausto? O verdadeiro motivo que ocorreu o Holocausto, segundo as palavras do Rebbe de Lubavitch, é que não sabemos. E não tem motivo. Nessa hora que eu falei isso, ele deu uma relaxada total. Ele baixou a bandeira, baixou as pedras em cada mão, ou seja, ele queria me atacar, mas ele ficou totalmente relaxado. Ele ficou tranquilizado, porque era isso que ele defendia, e não há pecado e transgressão suficientemente grandes para justificar uma punição tão intensa como foi o Holocausto. Então, a mesma coisa, nós não entendemos bem o sofrimento. Futuramente, nós vamos entender. Mas, por enquanto, tem alguma coisa que a gente entende um pouco melhor, tem coisas que a gente não entende um pouco menos, e tem coisas que a gente não entende de forma alguma, porque a nossa visão do mundo, das coisas e da realidade maior da alma é muito turva, é muito pequena, ela é nanica. Por isso, não podemos apreciar da forma adequada os porquês de absolutamente tudo que ocorre no mundo e que foge à nossa observação e, principalmente, à nossa compreensão. Toda rabada. Shalom, Rav, boa noite. Oi. Boa noite, como vai, Yosef? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Como que está a luta aí? Amém. Duas questões. Fala que Mashiach ele vai lutar as guerras de Deus. Sim. E a segunda questão é sobre essa expressão que fala Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Por gentileza. Sim. Em primeiro lugar, a filosofia racídica tem uma lente mais profunda de tudo isso. A guerra de Deus não é com armas convencionais. Não é com metralhadoras, nem blindados, nem morteiros, nem tanques, nem canhões, nem foguetes, nem bombas, nem aviões caça, nem bombardeamentos de aviões, nem armas convencionais, nem a bomba atômica, nem a bomba de hidrogênio, que é 1000 vezes mais potente que a bomba atômica, nem a bomba de nêutrons, nem o projeto que não saiu do papel, Guerra nas Estrelas, de anular por raio laser, etc., foguetes balísticos intercontinentais, nem a guerra bacteriológica, nem nada disso. É uma guerra muito mais sutil.
a guerra de Deus e Mashiach. É uma guerra que as armas são armas espirituais. Foi a atuação do Rebbe em 44, mais que 44 anos de liderança. O Rebbe já liderava, em certa parte, o povo de Israel, mesmo na presença do seu sogro, do Rebbe anterior. A guerra divina, ela é feita com mitzvot, reavivando o judaísmo no mundo inteiro, reavivando o monoteísmo no mundo inteiro pela campanha do Rebbe de Bnei Noach, os filhos de Noé, as 7 leis dos filhos de Noé, dos Bnei Noach. Essa é a guerra divina do Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, é um conceito que é trazido em profecias, etc. Mas o Rambam, o Maimônides, que é a palavra final dos critérios de identificação do Mashiach, ele diz que Mashiach ben Yosef não é nem obrigatório. Que alguém queria introduzir a fase do Mashiach, mas que ele ia acabar sendo, como se fala, ele morreria, ou ele seria passado para trás, a atuação dele seria superada ou deixada para trás, etc. E aí viria o Mashiach ben David. O Rebbe já deixou bem claro que ele é o profeta da geração e que o Mashiach é o líder dessa geração. E o Rebbe não está se referindo a Mashiach ben Yosef, está se referindo a Mashiach ben David. E nos critérios de identificação do Rambam, do Maimônides, que o Maimônides é a palavra final, normativa da lei judaica em relação a todas aquelas mitzvot que não estão presentes no Shulchan Aruch, no Código de Leis, escrito pelo Maran Bet Yosef Rabbi Yosef Karo, que é o principal código de leis que nós temos. O Shulchan Aruch, que traduzido literalmente é mesa posta, ele discorre sobre 150 a 180, de acordo com a opinião dos sábios, mitzvot que podem ser cumpridas hoje em dia. Mas o grande contingente das mitzvot, né, a maior parte das 613, não podem ser praticadas hoje em dia. E quem é a palavra final no aspecto legal, na lei, na regra, na forma de materialização dessas mitzvot, é o Rambam, inclusive a identificação do Mashiach. Ele não fala em Mashiach ben Yosef, ele só fala em Mashiach ben David. Ele também não fala de Eliyahu Navi, que é obrigatório a aparição, porque os profetas falam que um pouco antes de Mashiach aparecer, vai aparecer o Eliyahu Navi, o profeta Elias, e anunciar a humanidade inteira que o Mashiach vai aparecer dentro de poucos dias. O Rambam nem cita o Eliyahu Navi porque não é um aspecto obrigatório das profecias. Então, quando todo mundo se refere a profecias para lá, para cá, essas profecias, em primeiro lugar, elas precisam ser digeridas no Talmud, dos sábios do Talmud. E depois elas têm que alcançar o aspecto normativo e legal. E elas precisam fazer parte dos critérios de identificação do Mashiach. E a palavra final do maior rabino dos últimos 1000 anos, no quesito halachá, no aspecto normativo, que abrange todas as mitzvot da Torá, que é o Maimônides, Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, o acrônimo da palavra Rambam. O Maimônides, ele dá a palavra final sobre a época de Mashiach, qual? Que por mais que nós tenhamos um sem número de profecias, só saberemos com exatidão aquilo que ocorrer no momento que ocorrer. Ele tem que usar, às vezes o óbvio tem que ser falado, porque é tão óbvio que as pessoas esquecem que é óbvio. Ele falou algo óbvio, que a gente só vai saber com exatidão quando ocorrer. Mas ele faz essa afirmativa, Rambam, para dar um basta em milhões de especulações a respeito de Mashiach, da redenção. Muita coisa é falada pelos tzadikim, pelos mestres, mas a verdade, a palavra final, é do Rambam. Só saberemos com exatidão aquilo que ocorrerá no momento que ocorrer, no momento da materialização e revelação do Mashiach e, subsequentemente, o limiar de uma nova era, com a redenção e, posteriormente, com a ressurreição dos entes queridos, com a tão almejada vida posterior do Olam Abá, do mundo vindouro, que será revelado aqui, no mundo físico e material. Amém.
Grato, Ravi. É sempre bom falar com o senhor. E só para finalizar, para quem não sabe, o senhor confirma que o nosso Rebbe é da descendência de David? Grato, um abraço para o senhor. Um abração. O nosso Rebbe é descendente do rei David, por pai e também por mãe, pelos dois lados. Além de ser descendente do rei David, ele é o único judeu, desde o falecimento do rei David, que tem o conhecimento da Torá comparável ao rei David, conforme critérios de identificação do Mashiach. Ele já fez a revolução, a guerra de Deus no mundo inteiro, aproximando e preparando o mundo para a revelação do Mashiach, e entre outras características que o Mashiach vai ter. E ele, de uma forma muito humilde e discreta, indiretamente, deu a entender que o Mashiach está nessa geração. Depois do stroke, depois do derrame cerebral, quando o Rebbe se recuperou parcialmente e foi para o 770, durante quase um ano, os Hassidim cantavam na frente dele Yehi Adoneinu, aclamavam como Mashiach. Ele apoiava com a sua mão, que podia se mover, apoiava totalmente a cantoria e a aclamação dos seus centenas ou milhares de Hassidim na sua frente. Então, sem sombras de dúvida, no conceito também que o Mashiach tem que se revelar, tem que ser o líder maior da geração. Antes do Rebbe assumir a liderança do movimento, em 1950, e de uma forma oficial em 1951, antes do falecimento do Rebbe anterior de Rabat, Rav Yosef Yitzchak, Rebbe Yosef Yitzchak, quem poderia se revelar como Mashiach era o Rebbe anterior. Existe uma explicação, eu não posso confirmar isso com certeza, não estou lembrado onde eu li, onde eu vi, não posso afirmar com certeza, mas acho que existe uma corrente dos Hassidim, talvez baseada em alguma coisa que o Rebbe falou, que o Mashiach ben Yosef foi o Rebbe anterior de Rabat. O sogro dele foi o Mashiach ben Yosef e ele é o Mashiach ben David, apesar que o sogro também era descendente do rei David, etc. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Ravi, a Malu tá com a mão levantada lá. Quem? Malu. Malu, por favor, Malu. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Ravi, deu um nó quando o senhor fala sobre Balaão, né? Que Deus está oculto, até mesmo nas coisas negativas. Então, não é que está oculto, ele está presente de uma forma oculta. Ele está presente, mas de uma forma oculta. Então, assim, ai, meu Deus, não gosto de falar isso, mas eu vou falar porque eu estou com essa pergunta. Pode falar, por favor. Senhor. Mas, então, em meio a voltando lá ao Holocausto, em meio a tudo isso, como que fica o Hitler? Uma boa pergunta. Será que ele foi enviado por Deus? Ele é o Balaão da nossa geração? A resposta é o faraó, rei do Egito, ele foi designado por Deus para escravizar o povo de Israel. Mas ele foi punido. O povo inteiro do Egito foi punido. Por que eles foram punidos? Já era prevista. Deus já falou a Abraão, o primeiro judeu, que os descendentes deles seriam escravizados, estrangeiros numa terra estranha. Então, por que o povo egípcio foi punido? Porque não era só uma questão de decreto divino. Eles exageraram na dose, com requintes de crueldade. Um faraó anterior a este faraó que morreu no começo do livro de Shemot, do Êxodos, ele tomava, para tratar a lepra dele, ele tomava um banho de uma banheira repleta de sangue, que era de crianças abatidas do povo de Israel. O número de crianças suficientes para encher de sangue uma banheira. Os judeus que não completassem a cota dos tijolos das paredes das fortalezas do Egito, esses tijolos a menos eram completados com crianças emparedadas vivas. Requintes de crueldade.
Hitler e Marchemont, maldito seja, e seus asseclas, eles não somente, como se fala, submeteram o povo de Israel, ou escravizaram, aprisionaram, e não somente mataram os judeus, eles mataram com requintes de total crueldade. Por isso, eles foram punidos e haverão de ser punidos ainda. Existe uma ideia que todos os grandes perversos da humanidade vão reaparecer na época de Mashiach para serem punidos novamente e de forma pública, totalmente. Então, na verdade, já que você falou do Hitler e já falamos de Amalek, o Hitler é descendente direto de Amalek, e boa parte do Terceiro Reich, dos nazistas. Eles eram descendentes de Amalek e uma parcela do povo alemão. Não toda, uma parcela diminuta do povo alemão descende de Amalek. Obrigada, Ravi. Tudo de bom. Não, Mais alguma pergunta, pessoal? Eu não sei se vocês repararam, não precisamos interromper a ligação. Nós vamos agradecer aqui o Moré Antônio, a Vânia e todos os responsáveis, os administradores do grupo do Bnei Noach, desse grupo Torá com os Bnei Noach e também desse Zoom, que se empenharam bastante para que pudéssemos agora ter uma ligação direta, sem a necessidade de interrupção em duas partes das nossas aulas de terça-feira no Zoom. Então, obrigada, então meninos. uma salva de palmas para os organizadores dessa aula. Parabéns, Antônio. Vânia. Maravilhoso. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui, pessoal. Antigamente havia um professor do cursinho, do curso Objetivo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Um curso formado hoje em dia, Unip, Universidade Paulista. Tinha o curso e colégio Objetivo, acho que tem várias capitais do Brasil, etc. Então, tinha um professor que falava o seguinte: olha, se vocês não têm nada a dizer, ou porque vocês entenderam absolutamente tudo, ou porque vocês não entenderam absolutamente nada. Aí todo mundo caía na gargalhada. Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor. Oi? Boa noite. Oi. Quem é? Viu, o Melo está com a mão levantada. Por favor, Melo, pode falar. Boa noite. Estão escutando? Está todo mundo escutando? Boa noite. Eu me lembro diariamente de você, Melo. Eu moro na rua Melo Alves. Eu conheço essa rua, eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo. Moro em São Paulo, moro aqui perto do Brooklyn. Aqui. Gostaria que o Valmir, que é um músico que, assim, eu tenho uma admiração muito grande, fizesse uma pergunta assim, porque o Valmir ele tem assim uma profundidade muito grande assim de conhecimento. Boa noite, Valmir. Fala aí. Nosso gogó de ouro, Valmir Sarmento? Isso. Cadê o Valmir? Está aí? Está presente, Valmir? Oi, boa noite a todos. Como vai, Valmir? Tudo bem? Tudo bem? Estão pedindo aí uma pergunta de você, hein? Tá, eu estava pensando que faço, não faço, eu estava querendo dar prioridade para o pessoal. Mas, assim, Ravi, na época que eu era da idolatria, eu vi algumas coisas lá que realmente a maioria era hipnose, cheguei à conclusão que era coisa humana, mas 0,1% era uma coisa que eu até hoje não consigo explicar. Milagres como, por exemplo, ver pessoas com dente de ouro, que eu conhecia desde criança, e do nada apareceu o dente de ouro lá numa reunião lá. Então, até hoje não consigo explicar isso. Isso seria pelo senhor poder aí do Então, eu tenho uma teoria, eu não tenho como comprovar em fontes, mas eu tenho uma sugestão, uma teoria. Durante 2000 anos, a Igreja Católica perseguiu e queimou vivo bruxos durante 2000 anos, porque boa parte dos padres e bispos tinham nas suas igrejas uma saletinha
trancada lá no fundo da igreja, que eles praticavam o quê? Bruxaria. Eles não queriam concorrência. Então, padres e bispos combateram os bruxos porque não queriam concorrência. Em relação ao nosso Brasil, os pastores evangélicos, eles travam uma guerra terrível contra os macumbeiros, contra o sincretismo, o banda, o candomblé, o banda, quimbanda, etc. Por que eles fazem isso? Porque eles têm uma saletinha lá atrás no templo e eles não querem concorrência. Esse 0,1% que você viu dentro das igrejas evangélicas, desculpe lhe dizer, é macumba. É macumba. Ou seja, eles não querem concorrência e eles recorrem às mesmas forças. E a vida inteira, a filosofia do cristianismo foi assim: se nós não pudermos combater o inimigo, que nós nos aliemos a ele. A árvore de Natal era uma árvore que estava nas residências dos bárbaros, quando foram conquistados na Europa pelos cristãos. Eles não conseguiram de imediato combater aquela árvore que fazia frente ao Nazareno. Em vez de rezar para o Nazareno, eles rezavam para a árvore. E tentaram combater. No final, o resquício, eles acabaram aceitando. O resquício é, no dia 25 de dezembro, na época natalina, o acordo com a árvore é a árvore de Natal, que hoje em dia é só um enfeite, mas que era uma verdadeira idolatria. Na cidade de Meca, até hoje, os muçulmanos eles são monoteístas. O problema é que todo o mérito dele acaba vazando pelo demérito deles. O que adianta ser monoteísta se eles são malucos, doidos varridos? Não os árabes, o islamismo. Uma vez perguntaram para um grande rabino palestrante, Melis Friedman, então quer dizer que a religião islâmica é boa e que os árabes é que não prestam porque eles não cumprem a religião? Aí ele falou, não, exatamente o contrário. Os árabes são uma das pessoas mais religiosas do mundo. Se for comparar um muçulmano com um cristão, covardia. O muçulmano é 10 vezes mais religioso que o mais religioso dos cristãos, evangélicos, coisa. Eles têm uma fé enorme, os muçulmanos. E quer saber? Lindo, maravilhoso. Eles são pessoas de fé. Não podemos negar a verdade. Os árabes muçulmanos acreditam. O problema é que eles são doidos varridos. A religião deles, desculpe dizer, não presta. O Deus deles é um Deus sanguinário, sanguinolento. O Deus deles quer ver sangue o tempo todo. Há pouco tempo atrás, uns sábios islâmicos se reuniram e promoveram a mulher. A mulher era considerada coisa. Agora tem uma boa notícia do mundo da religião islâmica. A mulher subiu de status. Hoje em dia não é mais coisa. A mulher é mamífero. Gostou? Nós temos seres humanos e outros mamíferos. A mulher foi promovida no islamismo. Ela não é mais coisa. Ela é mamífero. Muito bem. Então, a mesma coisa. Esse 1%... Então, o que acontece? Está falando. A mesma coisa. O Maomé, Rambam tem uma linguagem milimétrica. Ele se refere a Jesus como Jesus o Nazareno e a Maomé como Maomé o louco. O sobrenome do Jesus é Nazareno e o sobrenome do Maomé é louco. Se o Rambam chama Maomé de louco, é porque ele era louco mesmo, totalmente louco. E a filosofia dele é louca, etc, etc. Então, o que acontece? Ele era ladrão de cavalo, mas ele casou com uma mulher rica e ficou importante. Mas ele era ladrão de cavalo. Muito bem. Bom, é melhor que ladrão de galinha, ladrão de cavalo. Era um outro nível, né? Muito bem. O que acontece é que eles tentaram combater uma idolatria que havia desde a época do Talmud, desde a antiguidade, chamada Marculis. Marculis significa jogar um monte de pedrinhas em algumas colunas, etc, etc. Eles não conseguiram combater a idolatria chamada Marculis, que era praticada na Península Arábica. Já que não puderam combater, eles absorveram.
Então, os muçulmanos, em geral, são monoteístas, mas a única exceção que dezenas e dezenas de milhares de muçulmanos na cidade de Meca começam a jogar pedras em 3 colunas gigantescas, 3 colunas enormes. Esse jogar de pedras às 3 colunas é a única prática de idolatria dos muçulmanos. Já que Maomé não conseguiu combater essa prática, ele a absorveu. Então, a mesma coisa. Esav, irmão gêmeo de Jacó, ele era hipócrita, fingido. Ele se mostrava santo, está escrito no Midrash, que os sábios dizem. Ele foi perguntar para o pai dele se tirava o dízimo do sal. O dízimo, originalmente, era tirado da agricultura. Sal não é planta, sal é mineral. Aí, quando o pai viu, puxa, e vocês sabem, como ele é santo, olha como ele é santo, ele quer tirar o dízimo até do sal. Quando o Yitzhak não via, o patriarca não via, ele já estava cego, o Esav, ele pilhava, matava e estuprava. Esse era o Esav. Tudo por fora e nada por dentro. Essas religiões aí, falsas, hipócritas, é claro que tem que ter um pouquinho de verdade dentro de uma mentira para a mentira ter alguma consistência, né? Então, o que acontece? Esses hipócritas, eles também recorrem às mesmas forças. Então, é a minha teoria, não tenho, por enquanto, como comprovar, tem algumas fontes que eu posso me basear, que a Igreja Católica combateu os bruxos durante 2000 anos, porque no seu meio se encontram os maiores bruxos, e que os evangélicos aqui no Brasil combatem sistematicamente os macumbeiros, porque no seu meio há a prática da macumba, nessas cerimônias de descarrego, essas cerimônias e essa história de línguas, não sei o quê, as pessoas começarem a falar um monte de coisas e tal, isso são poderes, quer saber? Poderes dos orixás. Em todo templo que acontece fenômenos sobrenaturais, tem uma saletinha lá de contato direto com os orixás. Rabi Shimon, queria perguntar. Sim. Alquimia, alguém perguntou aqui, Wellington, alquimia é feitiçaria? Não. Alquimia é o predecessor, é o precursor da química e da ciência atual. Era uma linha tênue, divisória, entre a feitiçaria e a ciência. A alquimia foi abandonando a feitiçaria e foi se unindo ao estudo experimental que deu origem à ciência moderna. Desculpe, alguém está falando? Desculpe. É a Gislene. Oi, Gis, tudo bem? Tudo bom. Eu estou trabalhando na metrô Santa Cruz, então estou chegando tarde em casa, por isso eu estou abrindo aqui mais tarde. Mas, assim, eu estava ouvindo, o senhor estava falando sobre Bilam, aquela guerra, assim, né? Ele se levantou para amaldiçoar o povo, depois teve Hitler, foi comentado. Aí a minha pergunta é assim, nesse contexto entre Israel e essas forças que querem destruir Israel, que a gente vê direto, até hoje a gente vê guerra e acontecendo. A gente, como Bnei Noach, como que a gente fica nesse cenário? De que forma que a gente deve, assim, aguardar todas essas coisas? Não, então, tudo isso não passa de um grande teste, né? Só existe um país atualmente filiado à ONU. A ONU tem quase 200 países. Só tem um país no mundo que fala oficialmente de destruir totalmente outro país, a ponto de Deus nos livre apagá-lo do mapa. Qual é esse país? É o Irã, é a Pérsia, que vai se levantar contra Israel na hora da revelação do Mashiach. Tá? Existe uma ideia que o Irã vai fazer um estrago, no mundo, inclusive. Tá? Muito bem. Essas forças existem, mas, afinal das contas, o bem sempre prevalece. Todos os inimigos do povo de Israel foram tragados pelo tempo, foram engolidos pelo passado. E nós estamos aqui firmes e fortes. Ou seja, é uma questão de tempo os inimigos do povo de Israel ameaçá-lo, tentá-lo destruir, fazê-lo sofrer, mas, afinal das contas, todos
os inimigos do povo de Israel, sem exceção, acabaram desaparecendo. Quem eram os nossos inimigos clássicos no passado? Os gregos, os romanos, os assírios, os babilônios, os persas, os caldeus, os filisteus, os arameus, e depois o cristianismo, as cruzadas, a Inquisição, os pogroms na Rússia, os governos europeus, todos os governos europeus perseguiram e mataram os judeus. Depois, uma época, os muçulmanos também. Hoje em dia, em função do Estado de Israel, os muçulmanos empreenderam 8 guerras contra Israel e conseguiram perder todas elas, etc. Nós temos muitos inimigos e é uma questão de tempo que eles simplesmente desapareçam. A cidade de Jerusalém, no passado, ela foi invadida por 13 povos diferentes. Não 3, não 2, não 10. 13 povos diferentes invadiram a cidade de Jerusalém. E um dos objetivos é acabar com Israel. Baruch Hashem, graças a Deus, nós estamos aqui. E esses inimigos acabam sendo diluídos pelo esquecimento, pelo tempo, acabam sendo tragados no desenrolar dos fatos na história, e a história não perdoa aqueles que se antagonizam à supremacia do Criador do mundo. Eu entendi a explicação que o senhor fez. Eu ainda queria saber a nossa posição, assim, a gente vai ficar assistindo isso, entende? Porque a gente não é judeu. Não. A gente Não, vocês não vão assistir de braços cruzados. Praticando as 7 leis de Noah, vocês estão combatendo o mal e desequilibrando o mundo inteiro para o lado do bem. Quando um Ben-Noah pratica as 7 leis, ele consegue o mesmo efeito que um judeu praticando as 613 mitzvot da Torá. Por meio das leis de Deus, nós nos conectamos com Deus. E quando nós nos conectamos com Deus, nós automaticamente transformamos escuridão em luz, diminuímos o mal do mundo e aumentamos o bem. Então, a forma dos Bnei Noah enfrentar toda essa batalha entre o bem e o mal é praticando as 7 leis universais que foram entregues a ele. Porque esse é o meio de conexão com Deus. E quanto mais nos conectarmos com Deus, mais ainda nós vamos apressar a revelação de Mashiach e vamos fazer com que todo o mal do mundo desapareça por completo, destruído pelo próprio Criador. Entendi perfeitamente. Obrigado, Rabino. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi? Boa noite a todos. Meu nome é Jean. Tudo bem, Rev? Tudo bem, Jean. Graças a Deus, tudo tranquilo. Ô, Rev, se eu estiver enganado, você me corrige, por favor. Tenho um entendimento... Se eu estiver enganado, você também me corrige, por favor. Tenho um entendimento que Reb de Lubavitch, desculpa, ele fala que as nações, os povos vão andar ombro a ombro com o povo judeu para a gente absorver essa consciência divina, né? Não Sim, sei. o Rebbe, ele fala parafraseando os profetas. Os profetas já falavam isso, tá? E todos os povos do mundo vão se unir totalmente, servindo a Deus, e todos eles vão ser totalmente irmanados pelo mesmo ideal. Isso já é falado nos profetas, e o Rebbe simplesmente lembrou aquilo que já foi expresso pelos profetas. E de que forma, Rabino, que você vê essa união aí? De que forma? Com a revelação Sim. de Deus no mundo. De que forma? Através do bom coração. O bom coração de todo mundo vai se unir. Todas as pessoas boas têm uma inclinação natural para se unirem. E já que a maior parte da humanidade essencialmente é boa, na hora da revelação do Mashiach e subsequentemente na hora da revelação do próprio Criador do mundo,
as pessoas vão revelar totalmente a bondade enorme que elas têm dentro do coração. E já que a maior parte da humanidade é boa e tem um bom coração, na hora dessa revelação, todos vão se unir totalmente. Sim, só para continuar um pouco. Sim, fala, Jean. A gente tem culturas diferentes, o mundo inteiro tem culturas diferentes, né? E elas acreditam em algumas coisas diferentes, aí, culturalmente, dizendo. A gente não está falando de uma cultura única, né? A gente está falando de a gente, sei lá, de repente se cacherizar do entendimento divino e se unir, e eu queria entender isso um pouco melhor. Eu acredito que os princípios básicos, a ética e a moral de todas as culturas do mundo, de uma forma geral, são parecidas, são similares, porque elas foram obtidas pelo raciocínio lógico que preserva a ordem social. A maioria das leis de todos os países do mundo são leis boas, são leis benéficas, são leis positivas. Então, os povos do mundo têm muito mais em comum do que eu e você possamos imaginar, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Significa que dentro de si ele tem um aspecto divino que acaba sendo expresso na ética, na moral, nos bons costumes e principalmente no senso de justiça e a verdade. É claro que hoje em dia está havendo uma crise, tem os seus altos e baixos, mas de uma forma geral, os povos do mundo, apesar das diferenças de cultura, de mentalidade, etc., eles conseguiram se estruturar pela mesma ética, pela mesma moral, pelos mesmos bons costumes e também por influência do povo de Israel. É por isso que o povo de Israel foi disperso pelos 4 cantos do mundo para influenciar positivamente todos os povos. Então, por isso que o Rebbe falou que o mundo já está preparado para chegar ao Mashiach, para a revelação do Mashiach. Por quê? Porque, na sua essência maior, os princípios básicos da convivência humana, que estão presentes em todos os povos, são semelhantes, são similares, são bons e positivos, todos baseados, ou direta ou indiretamente, nos princípios de Deus, da Torá e do judaísmo. Agradeço, obrigado. Tudo de bom. Sim? Rava. Oi? Edna Maria, daqui de Peruíbe. Edna Maria, tudo bem? Tudo bem, uma honra falar com o senhor, Rava. Olha, é uma honra sua e é um prazer meu falar com você. Rava, meu marido sonhou com o Rebbe. Opa! Ele deu uma caixinha para ele na mão, assim, uma caixa tinha uma faixa azul, e ele disse assim, passa para o seu filho. E nós ficamos preocupados com esse sonho alegre, feliz e preocupados. Existe uma tradição racídica que quem sonha com o Rebbe só sonha com a permissão do Rebbe. Uma pessoa só pode ver o Rebbe em sonho se o Rebbe quiser. Se o Rebbe não quiser, não aparece. Então, se o Rebbe apareceu no sonho do seu marido, é porque o Rebbe quis. Não foi simplesmente um sonho, é porque o Rebbe quis. Então, essa caixinha simboliza coisas boas e positivas. Em geral, dentro de uma caixinha, tem a caixinha surpresa. Na verdade, é referência à época futura, à redenção. Então, seu marido já recebeu uma orientação do Rebbe azul. É interessante, a gente falar um pouco de diferença de cultura. O brasileiro fala tudo azul é tudo bom, né? Aí, quando o americano fala I'm blue, eu estou azul, eu estou na fossa, estou deprimido. O azul, nos Estados Unidos, é depressão. E o azul, no Brasil, é o céu azul, sem nuvens. É coisa boa e positiva. Como o seu marido é brasileiro e não americano, então o Rebbe deu uma caixinha azul, ele se referiu ao azul brasileiro e não ao azul americano. Então é coisa boa e positiva, é uma referência à redenção que está muito próxima e para o seu marido transmitir ao seu filho ideias sobre a redenção, que é um mistério, é uma caixinha de surpresa, mas não é uma caixinha qualquer, é uma caixinha azul. Amém, Rava. Estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.
Pessoal, nós vamos dar um fechamento. Mais alguém tem mais uma pergunta? O Tommy da Bolívia. Quem? Boa noite, Rav. Boa noite. Simon. Opa! Desculpa meu português. Nós estamos tendo uma conexão internacional, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bom, é de La Paz? De La Paz mesmo, sim. Muito bem. Olha só, nós estamos tendo uma conexão com a paz. Paz em hebraico é Shalom. Então, Shalom. Você não mora em La Paz. Eu moro em La Paz. Não, agora você mora em Shalom. Shalom. Porque paz em hebraico é Shalom. É verdade, que lindo. A cidade não havia pensado isso. A cidade que você mora e que você vive, por isso que ela é tão alta. Muitos milhares de metros. Está mais perto da altura física, porque expressa a altura espiritual. O nome da sua cidade que você vive é um dos nomes de Deus. Baruch Hashem, Rav. Eu tenho uma pergunta que se divide em duas perguntas. A primeira pergunta é: você falou que temos dentro de nós uma parte espiritual que tem relacionamento com Deus. Uma faísca de Deus. Deus está presente dentro de nós, na nossa alma. A nossa alma é uma faísca de Deus. Nossa, então, quando nós fazemos a oração, essa ligação com Deus é direita? Quando nós fazemos a oração, nós acendemos a faísca dentro de nós. Quando nós fazemos a oração, não é que nós criamos uma conexão, nós nos transformamos numa conexão direta com a essência maior dentro da nossa alma, que vem diretamente de Deus. Não que criamos uma conexão, nós viramos a própria conexão. Uau, nossa, que hermoso. E a segunda pergunta é, a alma, eu sei que é uma pergunta muito extensa, muito ampla, mas a alma judeia e a alma do Benei Noah, dos gentiles. Sim. E eu estava pensando outro dia, dizia, como é que pode saber se a alma que tem é judeia ou não é judeia? Na verdade, todos nós somos importantes. Não está escrito na Torá que Deus criou o judeu, o cristão, o muçulmano, o hinduísta, o budista ou o macumbeiro, etc. A sua imagem e semelhança. Está escrito que Deus criou o homem. Significa que todos nós podemos revelar a imagem e semelhança de Deus. Imagem é a alma e semelhança é a capacidade de discernir, de diferenciar entre o bem e o mal, como Deus tem essa capacidade infinita. Então, na verdade, cada um tem a sua função nesse mundo. Por exemplo, surgiu o movimento feminista no final nos anos 60, as mulheres queriam ser iguais aos homens, elas podem ter os mesmos direitos. E agora esse negócio de transgênero, gênero, não sei o quê, a mulher, ela não é nem mais e nem menos que o homem. Ela é diferente do homem, porque ambos se completam. O líder da geração, o Rebbe, o Mashiach, é a cabeça do povo de Israel. Mas os outros judeus não são cabeça, são comparáveis a outras partes do corpo. Tem os judeus mais simples. O pé não tem como comparar com a cabeça, porque o pé não é tão sofisticado como a cabeça, é a parte fisicamente mais baixa do corpo humano. É a única parte do corpo humano que, se não fosse o sapato, tem contato direto com o chão, o pé. Mas, desculpe, a cabeça não substitui o pé. A cabeça não vai a lugar nenhum, a não ser por meio dos pés. Uma orquestra não se monta com um único instrumento. Há a necessidade da variedade, da multiplicidade, da versatilidade de todos os instrumentos para harmoniosamente comporem uma sinfonia. Por um lado, tem um piano, que tem um alcance em notas, melodia, timbre, etc.,
maior. Por outro lado, tem aquele triângulozinho, o triângulozinho que fica plim, 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 e a cada meia hora tem que acordar o músico para ele fazer um plim, plim, aí ele dorme mais meia hora, depois de novo, plim, plim. Mas o piano não substitui o som do triângulo. E mais ainda, o piano não é obrigatório numa orquestra, o triângulo é. O piano é opcional, não faz parte dos instrumentos fixos de uma orquestra. Ou seja, tudo é relativo. Tem uma piada que contam que diz o seguinte, que Moisés falava, a lei é o principal. Aí eles falam do Nazareno, a piada é geral, né? O Nazareno falava, o amor é o principal. Aí o Karl Marx falava, o capital, o dinheiro é o principal. E Sigmund Freud falava, o sexo é o principal. Não, desculpa, a piada é diferente. Moisés falava, a lei é tudo. O Nazareno falava, é uma piada. O amor é tudo. O Marx falava, o dinheiro é tudo. Freud falava, o sexo é tudo. Aí chega o Einstein e avacalha com tudo. Ele fala, tudo é relativo. Acabou com tudo. Muito bem. Então é isso. Na verdade, cada um tem sua função. Todos os povos do mundo têm a sua função. Todos os indivíduos do povo de Israel têm sua função. Tudo no mundo tem a sua função. E sabe quando nós atingimos a plenitude e alcançamos o propósito maior por existirmos? Cada criatura de Deus, tanto o Shimon Brand como uma minhoca, as minhocas que ele tem na cabeça, como as minhocas, todos nós atingimos a nossa plenitude quando desempenhamos plenamente e satisfatoriamente para Deus a nossa função para a qual fomos designados por Deus. Todo mundo é importante. E não dá para comparar ninguém com ninguém, porque, afinal das contas, todo mundo foi designado para uma função específica. Existe um conceito revolucionário no judaísmo, na Torá, e não existe uma única criatura no mundo que não tenha alguma função exclusiva, que ela é tão sutil que a sutileza só é conhecida por Deus, que a diferenciam de outras criaturas. Se existem duas minhocas em vez de uma, com certeza absoluta, existe um nível que beira ao infinito de sutileza numa minhoca que a diferencia de outra minhoca, porque senão não existiriam duas minhocas. Sabe o que é minhoca em espanhol? Sim. Gusano. 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 Sim. Muito bem. Você sabe falar português? Bem. Falo. Sim, falo português, mas eu morei em Curitiba e Goiânia. Então, a minha esposa também morou em Curitiba. Ela nasceu lá. Oh, que lindo. É um pouco frio dentro do Brasil, mas La Paz é muito, muito frio. Agora está fazendo frio. Uau. Muito bom. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, Rav Shimon. Tom é um nome muito comum na comunidade judaica. Tem sem número de Tomes na comunidade judaica. E Salgueiro, aqui no Brasil, tem famílias do norte do Brasil, sobrenome Salgado. Algumas são judias e outras são descendentes de judeus. Salgueiro também tem conexão no passado. Muito bom. Obrigado, Rav. Tudo de bom. Prazer em irradiar um pouquinho da Torá infinita também para La Paz. Nós temos Beit Rabat em La Paz, e temos uma comunidade judaica bem significativa também na Bolívia. Rabat? Sim. Beit Rabat tem. Olha, a Bolívia é tão importante que quando o presidente americano Ronald Reagan veio para o Brasil, ele foi fazer o discurso. Em vez de falar, eu agradeço a acolhida calorosa do Brasil, ele se confundiu e falou Bolívia. Então, Bolívia... Incrível. Para os americanos não tem muita diferença, né? Pessoal, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos. Nós já estamos aqui online 1h45. Agradeço a participação de todos nessa reunião bem interessante e que Deus possa sempre nos iluminar
com a sua irradiação infinita e que sejamos sempre instrumentos da bondade e da luz infinita de Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Amém. 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 Boa noite. Amém. Amém. Boa noite a todos. Obrigada, Amém. Rafa. Boa noite. Foi maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Baruch Hashem. Muito, muito, muito bom. Baruch Hashem. Baruch Hashem, muito obrigado. Boa noite para todos. Baruch Hashem. Boa noite.